Un gusto poder estar con ustedes una vez más para predicar el Evangelio. Estamos estudiando el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 8 y yo voy a arrancar con ustedes del verso 21. Es un capítulo que tiene algunas charlas de Jesús con los judíos que se dieron en la fiesta de los tabernáculos ahí, y Jesús estaba en esta fiesta y en la secuencia de los días estuvo hablando con ellos. Yo voy a leer del 21 hasta el 30 y vamos a ver si hasta ahí conseguimos cumplir. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto habla al mundo. Pero no entendieron que le hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Señor, estamos delante de tu palabra, pedimos tu orientación una vez más, iluminación para entendermos lo que tú dices. Habla una vez más a mi corazón y al corazón de los hermanos, en el nombre de Cristo. Amén. ¿De abajo o de arriba? Acá es el tema principal acá. ¿De abajo o de arriba? ¿Qué valores o verdades dirigen mi vida? Definen quién soy, hacia dónde voy, qué creo, mis valores. Jesús acá, en este texto, siguiendo una secuencia de charlas, él ya había hablado a estos judíos, que ellos, primero había demostrado que ellos realmente eran pecadores, por el tema de la mujer adúltera. Había se revelado, como predicó Pastor Billy acá domingo, como la luz del mundo. La luz del mundo. Él agarraba figuras ahí de esta fiesta y se pronunciaba, y agarrava essas metáforas da festa e se pronunciava, evidenciando que ele era Deus, ele era o Hijo de Deus. E acá, el 21 disse: outra vez les dijo Jesús. Ou seja, Jesús, uma vez mais, seguiu hablando com os judíos que estavam na fiesta. Os judíos que tinham por status serem o pueblo de Deus. Porque todas as revelações do Antigo Testamento foram dadas por intermédio e para eles, para que eles pudieran transbordar isso para o mundo. E eles estavam então involucrados com esta realidade. Há um auto passando aí, né? Esse é o auto. Então, Jesus estava falando a estes judíos, explicando a eles quem era ele e a sua vez quem eram eles, não? E na sequência desta charla nós podemos notar acá
as diferenças de ser de abaixo e ser de arriba. Ser del mundo ou ser de Deus, de los cielos. Jesus posiciona não solamente quem é Ele, pero disse quem são eles. E neste texto acá, que estamos tratando de lidiar, não? E acá el 21 diz, e outra vez les dijo, yo me voy e me buscareis, pero en vuestro pecado morireis. Adonde yo voy, vosotros não podeis venir. Então Jesus empieza a definir, yo me voy, e ustedes não podem ir comigo, hacia donde voy. Ustedes vão a morir em vuestros pecados. Jesus está exponiendo a situação do ser humano, tal qual é. Ele se vai ao Padre e o homem muere em seu pecado. Ele diz acá, me buscareis, pero aí já não haverá caso. É uma condena eterna. É a situação de los judíos aí. Jesus confronta eles desta maneira, muito dura. E este discurso vai poner-se cada vez mais duro. Em la sequência del 31, que não nos vai dar tempo, quizás o próximo predicador de negro, que abre o próximo domingo, vai tratar esse tema mais profundamente. Pero ele vai poniendo esta realidade cada vez mais clara. E acá é bastante interessante. Ele disse, ustedes vão a morir em vuestro pecado. Então, aí começamos a ver lo que é a palavra de Deus e lo que é a mente humana para entender a palavra de Deus. Sem a ação do próprio Deus para abrir-lhes o entendimento. Se Deus não lhe abre o entendimento, obviamente o entendimento não se abre. Cristo habla e não se entende. Cristo explica e não se compreende. Esta é a situação do homem, do ser humano. E acá, no caso específico de los judíos, porque ele disse acá, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a si mismo, que disse, adonde eu vou e vosotros não podeis venir? Por que ele disse, acaso ele se vai matar? Se vai quitar a vida? E aí não podemos ir onde ele vai? Por quê? Porque para os judíos o suicídio era um pecado sem perdão. Era um consenso de los judíos. El que se quita a vida não tem direito a Deus. Então ele disse, se este está dizendo que vá a um lugar onde nós não podemos ir, se se está falando de morte, então ele se vai quitar a vida e nós não vamos onde vai ele. Capaz que é isso que está falando. Não entendia nada. E aí, então, el 23 disse, e les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois deste mundo, yo no soy deste mundo. E aí ele põe claro lo que é Deus e lo que é o ser humano. Sem Deus. É de abaixo. Que é o tema de abaixo? Piensa em las circunstâncias de abaixo. Vive por lo que passa acá abaixo. Los valores são de abaixo. E não tem influência, não sofre influência com as coisas que são de arriba. É isso. São de abaixo. Uma pessoa que não entende a palavra de Cristo está involucrada com as coisas de abaixo. Por mais que pode estar participando de uma fiesta religiosa em adoração ao Deus único, Yahvé, o grande Deus. Por mais que eles estejam ali celebrando
los hechos de Dios sobre sus padres en el pasado. Por más que ellos conocieran las escrituras de la época del Antiguo Testamento como ningún otro. Por más que ellos fueran legalistas al punto de praticar ritos y ritos, buscando una santificación y una proximidad de Dios. Por más que ellos tuvieran una expectativa que un Mesías habería de ser enviado para salvar la nación de ellos, por más de toda esta expectativa religiosa, Jesús mira a estos hombres y dice: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes están en una cosa, yo estoy en otra. Y yo voy a un lugar que ustedes no pueden ir. Y ustedes van a morir en vuestros pecados. Jesús estaba diciendo que toda aquella onda de fiesta, de vida religiosa, queria dizer simplesmente que eles iam a morir em seus próprios pecados, sem salvação. Jesus estava declarando a eles esta verdade. Quando nós hablamos de Cristo a uma pessoa, se tu não deixas bem claro para esta pessoa que ela é de acá de abaixo e que ela vai morir em seus pecados e vai ao inferno, porque ela já não é de arriba, aunque ela não fume, não roube, não mate. Se você não deixa bem claro que esta pessoa não é uma pecadora, como Cristo estava deixando claro acá a estes homens que eles eram pecadores e que não estariam no céu, por mais que sejam religiosos e vayam à igreja. Se isto não queda claro, não está passando evangelismo. Esse é o primeiro passo. E Jesus estava falando a estes homens: vocês são de acá de abaixo e vão a morir em vossos pecados. Não há caso. Eu sou de arriba, vocês são de abaixo. Jesus era perfeito, amava a seu povo de Israel e por isso lhes dizia a verdade. E era odiado por dizer a verdade. E vamos a ver como isto claramente se dá. Pero é importante entender isso. Vosotros sois de abaixo, eu sou de arriba. Vosotros sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Nós somos de arriba ou de abaixo? Um desafio. Um momento importante para pensar. Se somos de abaixo ou somos de arriba. Por isso os dije que morireis em vossos pecados. Porque se não crees que eu sou, em vossos pecados morireis. Então Jesus agora explica por que vocês são de abaixo, por que vocês vão a morir em vossos pecados, por que vocês me vão a buscar e não me vão a encontrar, porque vocês não creem que eu sou. Eu sou. Nós cantamos recém acá. El gran yo soy. Yo soy es el nombre de Dios. Cuando Moisés iba a hablar con Faraón, para que Faraón liberara a su pueblo, para irse de Egipto, Moisés dijo a Dios: yo voy a hablar con él, pero a nombre de quién yo voy. ¿Cuál es tu nombre para que yo le diga? Y ahí Dios le dijo: decirle que yo soy. Estoy ordenando. Yo soy. Es un nombre que Dios se da a sí mismo. Dios da a sí mismo. Yo soy. Soberano. Único. Eterno. Atemporal.
Está presente em todos os tempos, presente, passado e futuro, que escapa a nosso entendimento. O único Deus, eu sou. E Cristo dizia, ustedes não creem que eu sou, que Cristo viene de la parte de Deus e Cristo é Deus. Por esto ustedes van a morir. Ustedes adoram a Deus, pero rechazan a Deus, porque eu sou Deus e ustedes não me querem. Por isso o mundo está condenado, porque não quer. As pessoas no mundo nascem, como nascimos nós, rechazando a realidade que Cristo é, eu sou, em nossas vidas. Por isto nascimos separados de Deus, somos de abaixo, e vamos a morir em nossos pecados, porque não creemos em el Cristo que é, eu sou. Não creemos que Cristo é Deus. Esse era o pecado de los judíos. Pero parece acá leyendo el texto que era só o pecado de los judíos. Pero acá está ejemplificada la raza humana em los judíos. Porque Cristo eligió este pueblo para manifestar todas sus verdades. E uma verdade grande era esta. E muito grave, porque eles adoravam a Deus. Tinham referentes e tinham as escrituras. Ustedes adoram a Deus? Têm as escrituras? Pero, somos de arriba ou somos de abaixo? Há que perguntar-se. Creemos que Cristo é Deus? Em que Cristo creemos? É importante entendermos isto em nosso coração, não? Os judíos não seguiam sem entender todo o que Jesus já havia explicado hasta aí, acordando-nos da charla que ele mesmo se puso como a luz do mundo e todo o demás. E agora está dizendo claramente: eu sou Deus, enviado de mi Padre, e vocês não me creem. E aí el 25, entonces le dijeron. Agora eles entenderam? Não. ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio los he dicho. Que princípio? Não é o princípio do mundo, não? É o princípio de seu ministério. Desde o princípio, eu estou dizendo o que sou. E vocês não entendem. Ele já falou: eu sou. E não entendia. Entender, como eles não poderiam entender? Eles esperavam no Messias, e ele disse: eu sou o Messias, eu sou a luz do mundo, eu sou. E tu quem eres? E se vai matar? A onde vai? Parece um tom acá de burla. Era como se eu falara todo, sou brasileiro, todo, né? E vocês chegaram já e falaram: Marcelo, de que país sois? E esse acento? Pero hablas também el espanhol. Tá, aí já está. Não sabem nada, não entenderam nada. Pero a verdade é tão clara. ¿Por que o ser humano não la vê? Ustedes entendem o efeito do pecado na vida de nós? Nos debilita de tal maneira que nós não conseguimos entender a verdade que está clara em nossos olhos.
E nós, afetados por este pecado em nossas mentes, conseguimos tomar decisões e ter ações que não têm nada a ver com a verdade. ¿Por que hacemos o que hacemos? Porque o pecado afeta nosso entendimento de la verdade. E para uma pessoa sem Deus, a verdade pode estar gritando que o próprio Cristo encarnado está dizendo a eles, eu sou. E eles dizem, quem eres tu? Aí vocês podem pensar, esses judíos são muito burros. Têm que ir deste tamanhito acá? Não, eles eram como nós. E nós, sem Deus, haríamos lo mesmo. E se estamos acá sem Deus, estamos haciendo lo mesmo. E isto é pior. É pior. Por isso temos que entender se somos de arriba ou se somos de abaixo. Já estava mirando um tema em YouTube e estava um comentário sobre a isla de Chipre. E me chamou a atenção ver o comentário da isla de Chipre, porque já nasceu um personagem bíblico que me encanta quando leio sobre sua vida, que é Bernabé, que está no livro de Hechos relatado. Se vocês querem saber mais sobre Bernabé, participe das classes de nosso professor online, Pastor Billy. Já está aí a propaganda. Eu tenho comissão, por isso está. E nesta cidade de Chipre, então, eu estava mirando a isla, que foi, na época bíblica, era de domínio romano, mas passou por vários domínios, a isla de Chipre. E eu descobri que hoje, a isla de Chipre, tem dois países, na isla de Chipre. Tem um lado, que é turco, aí tem uma faixa em toda a isla, que é uma faixa desmilitarizada, que tem de 100 metros a 10 quilômetros de distância, uma faixa assim. Aí não se pode, nadie pode pisar aí, é desmilitarizada, e a ONU, organismos da ONU cuidam aí. E a outra parte é a isla de Chipre, reconhecida por la ONU. E a parte de arriba não é reconhecida por ONU, mas por um solo país é reconhecido como nação, que é Turquia. Então, a bandeira de Turquia é roja com a luna branca, não? E eles têm a bandeira branca com a luna roja. E os dois países são totalmente diferentes, os dois lados da isla, uma isla. E os dois lados, um lado é Turquia, é toda uma influência turca impressionante, otomana, não? Com muitas mesquitas, muitos muçulmanos. E do outro lado, McDonald's, Starbucks, de todo. Com gente trabalhando e não sei quanto. E do outro lado, parece que estás nos tempos de Bernabé, em Hechos, não? Com comidas árabes e tudo demais, uma distinção interessante. Muitas guerras houve aí nesta isla e esta separação que está aí. Hasta pouco tempo eles estiveram em guerra, não? E estás em uma isla, ou sois turco ou sois chipriano. Eles têm outro nome para o lado ocidental. Tem que definir um lado. Não, eu vou estar no meio porque amo lá. Não pode. Nadie pode pôr em pé em la zona desmilitarizada. Ou é um lado ou é outro lado. Ou é uma bandeira ou é outra. Impressionante. E Jesus acá está falando, eu sou de arriba, vocês são de abaixo. É impressionante. E aí Jesus acá trata de explicar-lhes uma vez mais
lo que desde el principio los he dicho. Ustedes me estão perguntando quem eu sou, lo que desde el principio os he dicho. E aí, el 26, ele disse: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Ele está falando, eu tenho muitas coisas que dizer-lhes. Juzgar coisas que ustedes han hecho. Pero el que me envió es verdadero, y lo que estoy hablando de él. Del Padre. Um acesso direto, que só pode ter o Hijo de Deus. E ele está se poniendo, está poniendo exatamente sua posição. Eu estou acá hablando de Deus. O Deus que vocês adoram, eu estou hablando de Ele. Eu estava com Ele. Eu sou Ele. E eu vou juzgar a vocês, vou ensinar coisas a vocês. Eu tenho muito para falar a vocês. E vocês não compreendem. Não compreendem. E ele 27, agora sim, ¿no? Los judíos, que dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Ele estava falando que vindo de Deus, que era Deus, que estava explicando de Deus, a eles não sabem quem era ele, e agora não sabia que ele estava falando do Padre. Não entrava no entendimento de eles estas verdades. Que nós lemos acá e dizemos, claro, é Deus que está acá. Lemos o texto e entendemos. Jesus estava falando a eles não entendiam. Não entendiam. E el 28, Jesus les habla de novo. Quando hayáis levantado al Hijo del Hombre, que é quando hayáis levantado al Hijo del Hombre? Quando ustedes mesmos me matem, levantar al Hijo del Hombre, levantar em um madeiro, não? Em la cruz, quando ustedes levantem el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que eu sou. Aí vocês vão conhecer que eu sou. Vocês vão entender quando eu seja morto por vocês. E que nada hago por mim mesmo, sino que según me ensinou o Padre, assim hablo. Aí vocês vão entender que eu não estou falando de minha cabeça, porque realmente eu era um enviado de Deus, que era o próprio Deus, que eu sou Ele, eu sou. Vocês vão entender. Muitos judíos, quando viram a crucificação e a ressurreição de Cristo, se convertiram. E seguramente muitos estavam aí em los primeiros dias de la igreja de Cristo Jesus, relatado em Hechos. Estava aí. E é verdade. Muitos se converteram depois deste ato. Pero conversão. E el 29 diz, porque el que me enviou comigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. E aí Jesus explica exatamente a eles. Eu sou Cristo. Quando eu seja levantado, eu seja muerto por vocês, vocês vão crer. E aí vocês vão entender. Então, Cristo estava dizendo que haviam judeus que iam morir em seus pecados, porque lo iban a buscar e não lo iban a encontrar mais. Estava dizendo que haviam judeus que iban a creer en Él solo quando Ele cumpriera su obra. E que todo lo que Ele dijo sobre si mesmo se confirmaria, como se confirmou. E acá é 30 interessante. Hablando Ele estas coisas, muitos
creyeron en Él. Creer es el primer paso para seguir a Cristo. Creer quién es Él. Entonces, algunos de los judíos con esta charla pasaron a creer que realmente Cristo es Dios. Habla de la parte de Dios. Está hablando en serio las cosas de Dios. Creer. ¿Esto es suficiente? No. Pero es el primer paso de un proceso que se llama conversión. Primero, tener consciência que somos pecadores e vamos a morir em nossos pecados, porque somos de acá abaixo. Há cambio quando passamos a crer em Cristo como verdadeiro Deus, Salvador, que pode nos dar a vida eterna. Pero não para por aí. Aí tem a palavra dele, que vai acompanhar a vida desta pessoa. Pero este é tema para o próximo domingo. A palavra. Então, eu quisiera dizer que se vocês creem hoje acá, que Jesucristo é Deus, eu sou. Há grande passo para ser de Cristo Jesus e passar a ser de arriba e não de abaixo, aunque estés acá. Como Cristo era de arriba, sempre foi, e nunca foi de abaixo, aunque estuvo acá. Por isso que Cristo é nosso modelo, porque viveu entre nós e nunca deixou de ser de arriba. E nós, se vivimos uma vida com Cristo, entendendo que Ele é a luz do mundo, entendendo que Cristo é o Hijo de Deus, o próprio Eu Sou, se entendemos que Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou, se entendemos tudo isto, bárbaro. Pero temos que seguir mais. Vocês viram acá a explanação do plano de discipulado? Evangelismo, integração e crescimento. A palavra é reprodução, é a última, antes doutrina. Ensinando-lhes todas as coisas que os he dicho. Então, aprender todas as coisas. A disposição de aprender. ¿Tú crees que Cristo es el Hijo de Dios? Bueno, el diablo lo cree. No estoy diciendo que no es importante, pero estoy diciendo que la marca de un discípulo de Jesús, y solo los discípulos son los de arriba, la marca no es solo creer, es el primer paso. Entender quién yo soy, entender quién Cristo es. Pero aí há uma segunda decisão, ou terceira decisão, não? Creer, e aí há uma decisão, a palavra de Deus. Todas as coisas que Ele ha ensinado. Aí é outra história. Então, a chamada para sermos discípulos de Jesus tem que ver com isto. Porque o discípulo sabe que ele é um pecador, sabe que Cristo pode lhe dar a salvação porque vem de arriba, que ele passa a ser de arriba por la gracia de Jesus, porque ele regala esta verdade, e aí ele vai buscar a palavra de Cristo para saber como viver esta vida. E Cristo explica isto na sequência de seu discurso. Então, nós vamos a aprofundar um pouco mais nisto para o próximo domingo. Pero queda el desafío para ustedes. ¿Somos de abajo o somos de arriba? ¿Moriremos en nuestros pecados o moriremos salvos por la sangre de Cristo derramada en la cruz? Que Él nos da por su gracia. Entonces dependemos de la gracia
para viver. Primeira característica de um crente verdadeiro, depender da graça. Depender da graça. Para poder entender. Porque se não temos o Espírito Santo para abrir nossa mente e entender as verdades tão claras, passamos a ser tão desinteligentes, para não dizer uma palavra mais horrível, como estes que estão acá, de não entender as coisas. Quando nos confrontamos com a verdade da Bíblia, temos duas coisas para fazer: entender e obedecer, ou não entender nada e, obviamente, não obedecer. Por isso que as Escrituras sagradas, o que disse Cristo Jesus, é tão importante para nós. Por isso que vamos estudar a Bíblia mais allá de um domingo de manhã. Por isso que estamos indo à casa de vocês a la hora que vocês querem, para começar a estudar. E para que vocês e nós podamos entender mais de Cristo Jesus. E ter algo para ajudar aqueles que não conhecem a verdade. Vocês vão ver os estudos ao princípio e vão dizer, pero isso eu já lo sei. Que bom. Então podes passar. Estão passando? A dinâmica da vida cristiana é ser discípulo de Cristo Jesus. Então, este é o grande desafio. Estes judeus acá, alguns deles passaram a ser discípulos de Cristo Jesus. Muitos morreram em seus pecados. Veiam todo, tinham todo escrito, tinham a própria promessa cumprida de lo que leiam, de lo que esperavam, pero não conseguiram ver e entender. Agora, aqueles que realmente esperavam a promessa de Deus e viviam com essa expectativa segundo a palavra, quando miraram a Cristo, lo adoraram. Simeão na porta do templo, o anciano lo agarra e alaba a Deus. Está mirando a um ninho e já reconhece, este acá, já puedo morir. Mis olhos viram a promessa. Quando Ana vai encontrar-se com Maria, e disse, está levando em seu vientre mi Senhor. Mi Senhor. Já lo reconhece a Cristo sem verlo, solamente a gestação. Mira aí, a madre de mi Senhor. Reconhecem a Cristo rapidamente. Estes acá não reconheciam a Cristo de nenhuma maneira. Se Cristo levara essa gente ao céu e mostrar a todos, eles vão dizer, e isso? Pero nós, sem que o Espírito Santo nos abra o entendimento, haríamos o mesmo. Exatamente o mesmo. ¿Somos de arriba ou somos de abaixo? Creemos. Entonces, ¿qué haremos? El próximo domingo seguimos. Amém? Vamos orar. Deus querido, que a verdade de tu palavra pueda estar sempre em nosso coração, para que nós podamos entendê-la de la maneira correta. Oh Deus, graças por tu Espírito Santo que nos explica. Porque se não fuera tu Espírito Santo, nosso pecado nos haria a ser questionamentos como estes acá, porque não somos melhores que estes homens do passado. Somos iguais. Pero tu graça nos alcançou e nós podemos entender-te. Por isso te alabamos e te damos toda a glória. E pedimos, Senhor, que tu puedas fazer de este
grupo que se reúne acá, sempre verdadeiros discípulos de Cristo Jesus, que te adoram e que compreendem tu palavra. El gran yo soy es el Señor de nuestras vidas. Para la honra y gloria de tu nombre, nos reunimos acá hoy y nos despedimos bajo tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Busquem a nosotros, vean los horarios disponibles y vamos a estudiar juntos y crecer juntos. Amén. Bendiciones.